O verão chegou e será que é preciso ter atenção na alimentação? Quem responde pra gente é a nutricionista Alessandra Gama. Bom dia, doutora Alessandra, tudo bem? Bom dia a todos. Feliz ano novo, né? Feliz ano Primeira novo. participação do ano. Pois é, o verão chegou, esse calorzão e a gente precisa, sim, ter alguns cuidados com a alimentação e principalmente aí na questão da hidratação. Fundamental. Pois isso é, também. sabe por quê? Porque o nosso corpo ele sente muito, né? A gente acaba transpirando muito, a gente vai trabalhar, muitas pessoas agora indo à praia de verão, criança que está em férias, então a gente começa a perder realmente muito líquido através do suor. Mas a gente às vezes não dá aquela atenção devida à hidratação. A gente sempre fala, tomar 2 litros de água ao dia, mas dependendo da pessoa, fazer uma atividade física ao ar livre, precisa aumentar essa ingestão hídrica. A criança está brincando na praia, precisa aumentar a ingestão hídrica. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu trouxe aqui algumas dicas de como você pode colocar não somente a água, mas aí os sucos, frutas e legumes aí nessa alimentação. Bom, então vamos começar a mostrar as dicas, começando pelos chás. Aí tá na tela pra gente mostrar, doutora. Isso, por que eu vou começar pelos chás? O nosso corpo ele é muito inteligente. Como a gente perde muito líquido, ele começa a reter, porque ele precisa esfriar o corpo. Tá? Então a gente começa a ficar, no finalzinho do dia a gente sente pezinhos inchados, mãozinhas inchadas, então assim, essa retenção ela é natural, mas a gente não pode ficar com o corpinho retido, principalmente a mulherada nessa época. Então o chás aí, gente, ele é um excelente aliado, tá? Faz aquele chazinho, coloca algumas frutas para saborizar esse chá e bastante gelo. Então você pode inclusive associar o chá aos sucos, em vez de pôr a água no suco, você coloca os chás. Então assim, os chás que são mais diuréticos. O hibisco é extremamente legal, cavalinha, então você pode colocar aí sem medo, gente, porque a gente precisa aí chegar ao final do dia com o corpinho tranquilo. Então, essa retenção para resolver chás, bastante chá com gelo. Olha, a primeira dica muito boa. E do chás, nós vamos agora para os sucos, doutora. Isso mesmo. Lembrando que a gente, doutora, será que o suco de cenoura para o verão, ele é importantíssimo, mas ele deveria ser tomado antes, né? Porque a gente precisa aí fazer esse aporte maior. Mas por quê? Porque essas frutas, principalmente as frutas vermelhas, ele tem beta-caroteno, que é um excelente antioxidante, vitamina C. Então, assim, a gente precisa bastante de vitaminas nessa época. Então, os sucos são excelente, assim, acompanhamento para tudo. Vai fazer um lanchinho, um suco, pode almoçar com suco, nos intervalos dos lanchinhos, colocar sempre um suquinho gelado, batido, você pode colocar, como eu falei antes, aqueles chás diuréticos, que já dá assim, um aporte bem legal. E a água de coco também, né? Entra nessa mesma? Sempre, a água de coco e a água, como eu falei, aumentar sempre a ingestão hídrica, prestar bastante atenção. Gente, principalmente os idosos. Idosos sofrem muito nessa época também, porque o idoso não tem vontade de beber água. Então, por favor, ofertar a esse idoso a água. Como ele não gosta muito da água normalmente, então saborizar essa água ou mesmo ofertar frutas que contenham bastante água. Prestar bastante atenção. Idoso e criança, ofertar água, sucos e frutas. E agora a gente chega também, inclusive, às próprias frutas, doutora. Isso mesmo. Uma coisa muito legal, gente, a gente colocar frutinhas, principalmente para ofertar para as crianças, no congelador. Se vocês não sabem, esse truque é maravilhoso, gente, parece um picolézinho. Pode colocar a uva, principalmente a uvinha vermelha, no congelador, ela vai ficar extremamente saborosa. Pode ser um lanchinho da tarde para a criançada, muito legal. Uma outra coisa também são as frutas que têm uma quantidade muito grande de água, como o melão, como a melancia. Então você pode abusar dessas frutas nessa época. Pode levar para o lanchinho na praia, porque fica extremamente refrescante. Bom, frutas também chegam como uma grande opção. E os legumes? Pronto, a alimentação, gente, o que a gente tem nessa época é importantíssimo a gente consumir menos aqueles alimentos que são muito ricos em gorduras, muito ricos em carboidrato, açúcar e gorduras, porque eles pesam muito, a nossa digestão fica muito lenta, a gente fica mais letárgico, ou seja, mais cansado, mais fadigado, porque o calor faz isso com a gente. Então, evitar os alimentos muito carregados e principalmente gorduras e consumir mais as frutas, legumes, muitos legumes durante esse almoço. Por quê? Porque a gente vai ter menos essa letargia, esse cansaço, essa fadiga. Então, pode abusar. Quais?
Todos, cada um tem sua importância, tem seu nutriente importante. Então, fazer um conjunto, ou seja, colocar um prato todo colorido na mesa é fundamental. Ofertar sempre para as crianças e idosos. Isso é muito importante. Então, chás, sucos, frutas, legumes, a gente recebeu todas essas informações que são fundamentais, principalmente nessa época do verão. Doutora Alessandra, muito obrigado pela participação com a gente mais uma vez. Obrigada, Bruno. Um bom dia a todos e mais uma vez um ano de muita paz pra gente.